Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da BO2O, apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando. Esse webinar ele faz parte de uma trilha de conteúdo especial de fomento em saúde da associação, que inclusive muito em breve terá um novo comitê focado em assuntos relacionados à Health Tech. Eu aproveito também para agradecer a presença de todos os nossos palestrantes, inclusive do nosso mediador, que é professor e pesquisador da MedPUC, Rio de Janeiro, e diretor médico da K-Health, o Dr. Bruno Scarpellini, a quem eu passo a palavra agora. Hoje eu tenho o enorme prazer de apresentar a vocês o painel com o tema Health Tech 4.0, como integrar tecnologia, dados, inovação e regulação em prol de uma saúde mais inclusiva. Um tema incrível e que conta com a presença aqui de super especialistas. Então, aproveito essa oportunidade para desejar um excelente painel a todos e, Dr. Bruno, é com você. Obrigado, Caroline, pela apresentação. Queria dar boa noite a todos que nos estão assistindo hoje. Agradecer ao Eduardo Oliveira pela presença, Eduardo do Saúde ID, Tereza Saqueta, do Sírio-Libanês, Guilherme, da Conexa Saúde, e Carlos Eduardo Lopes, Cadu Lopes, do Doctoralia, pela presença. Tá? Hoje vamos começar com uma série de 4 perguntas, cada uma com 2 minutos e meio de resposta de cada um de vocês, para que a gente consiga ouvir a opinião de cada um de vocês. Então, eu vou passar primeiro a palavra à Tereza, fazer a primeira pergunta à Tereza, perguntando como técnicas de Big Data e inteligência artificial podem melhorar a relação médico-paciente. E aí, depois da Tereza, a gente pode seguir com o Eduardo, com o Guilherme e com o Carlos Eduardo, por favor. Tereza, é com você. Muito obrigada, Bruno. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por fazer parte desse painel sobre um tema tão atual e relevante. E é um prazer estar aqui junto a amigos, né, Bruno, e grandes profissionais do setor. Como uma introdução, né, sobre o tema de inteligência artificial e Big Data, até antes de falar mais especificamente de aplicações em saúde e na relação médico-paciente, assim, de uma maneira bastante simplificada, né, para que servem as técnicas de Big Data e inteligência artificiais? De maneira geral, elas servem para resolver problemas de forma automatizada, né? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente resolve problemas. Então, como automatizar isso e as vantagens de fazer isso usando sistemas computacionais é porque você passa a contar com a capacidade computacional de uma máquina, e essa capacidade, ela aumenta ao longo do tempo exponencialmente. Então, esse é o grande benefício de você usar Big Data, inteligência artificial no dia a dia para a resolução dos nossos problemas, né? E a gente já tem ali, já há muitos anos, né, na lei de Moore, esse benefício de que inclusive se mantém ao longo do tempo, de que essa capacidade computacional, ela dobra a cada 18 meses com os mesmos custos. Então, o crescimento dessa capacidade computacional, ele é exponencial. E a gente pode fazer uso disso para nos auxiliar no nosso dia a dia a resolver os nossos problemas, né? Um paralelo bastante interessante que eu li num livro, né, quando eu estava fazendo um meu MBA, foi uma indicação de um professor nosso, de 2 professores do MIT, Eric, e nem vou falar o sobrenome dele, e o Andrew McPhee. Esse livro se chama The Second Machine Age. Eles não falam de indústria 4.0, é como se eles falassem da segunda era das máquinas. E o que eles falam é que a máquina a vapor, em 1975, ela fez pelos nossos músculos o que a tecnologia hoje está fazendo para os nossos cérebros, né? Então, eu acho que esse é o grande conceito, né? A primeira máquina, né, a primeira era da máquina, ela superou a limitação dos nossos músculos, ela fez com que a gente conseguisse
carregar cargas muito maiores, percorrer distâncias muito mais longas, de uma forma mais rápida e mais fácil, sem usar os nossos músculos. E é exatamente esse o paralelo de hoje da inteligência artificial ou da computação, de uma maneira mais genérica, consegue fazer pelas nossas mentes, pelo nosso cérebro. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma. E que em nenhum momento a máquina a vapor substituiu as pessoas, ao contrário. Ela só facilitou a vida das pessoas. Ela ampliou, superou as limitações das pessoas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma área em que a gente consegue fazer um uso muito grande de inteligência artificial Big Data, porque a base da saúde é dados. A gente gera dados em saúde o tempo inteiro, inconstantemente e cada vez mais. Não é inconstantemente, crescentemente, incessantemente, né? E essas informações a gente gera de diferentes formas, né? Seja as informações que a gente gera aí, que são registradas nos consultórios médicos, nos hospitais, nos laboratórios em que a gente faz os exames, seja no nosso dia a dia, nos devices que a gente usa, isso cada vez é mais frequente, no nosso smartphone, na balança que a gente se pesa no dia a dia, no aparelho que a gente mede a pressão, todos esses dados, eles podem ser coletados, eles normalmente são gerados em meio digital, eles podem ser coletados e eles podem ser analisados para fazer uma quantidade enorme de melhorias para o nosso processo de saúde como um todo e principalmente na relação médico-paciente, né? Se o médico precisar deixar de se preocupar com algumas coisas que ele tem que se preocupar hoje para poder prestar um apoio cada vez maior e mais próximo, com base no relacionamento médico-paciente de fato, no olho, sentir, né, o que o paciente está passando, ser mais empático com o paciente, né? E a gente consegue fazer isso de muitas formas também, trabalhando com predição de riscos, com sistemas de apoio à decisão, com prevenção, detecção de erros, ou seja, as possibilidades são imensas. Espero não ter falado muito, mas esse assunto de fato é fascinante para mim. Deixar os outros também falarem. Vamos lá, Edu. Agora é com você. Só boa noite, prazer estar com vocês aqui. Obrigado aí, Bruno. Cumprimentar aí Tereza, Cadu, Guilherme, né? Acho que o painel tá super rico aí, né? Nessa divisão aí na verdade, nesse objetivo da gente conseguir criar um conceito aí e trazer para vocês as nossas visões e experiências. Pegando essa pergunta, né, acho que o que a Tereza traz é uma visão realmente estrutural de tudo isso, né, e evolução de como isso tem influenciado na vida de médicos e pacientes. O meu ponto é acrescentar, na verdade, voltar um pouco o foco, como hoje o Big Data e a inteligência artificial, ela permite que a gente alavanque a questão do atendimento, né, ou seja, da escalabilidade, né, das pessoas, o quanto isso auxilia médicos, principalmente na precisão hoje diagnóstica, né? Nós temos uma base de dados que permite cada vez mais assertividade e inclusive com a inteligência artificial em diagnósticos precoces, a gente tem isso muito voltado hoje aos exames de imagem, né? Que a varredura que a inteligência artificial ela permite já identificar alterações e informar rapidamente ao médico para abordagem aquele paciente. Quando você traz isso para atendimento, você avaliar, inclusive, comportamentos, né? Voltando à questão da predição, o que a inteligência artificial auxilia nessa estruturação em relação a essas pessoas, aquele comportamento que ele tem, né? E como é que você pode observar, através dessa mudança comportamental, de maneira inicial, e atuar para auxiliar as pessoas a adotarem novos hábitos, hábitos esses que evoluam, inclusive em benefício da própria saúde, né, minimizando o risco. Então, eu acho que o desafio hoje que nós temos é cada vez consolidar essas informações num único banco de dados, né,
transpor aí o obstáculo maior que a gente tinha até então de tecnologia, de diferentes players, setores e informações advindas de N parceiros, né, N players do mercado, stakeholders, né, da saúde, trazer isso para uma única base de dados e retornar isso para pacientes e médicos, auxiliando, novamente, na questão de conduta, na prevenção, no diagnóstico, para que, como a Tereza falou, o médico se preocupe cada vez mais em cuidar, de fato, da saúde do paciente, né? Então, de maneira muito rápida e objetiva, até para não tomar muito tempo, essa é a minha visão. Obrigado, Eduardo. Guilherme, comentários, por favor. Beleza, Bruno. Então, primeiro agradecer estar aqui falando nesse fórum rico aqui, com Cadu, Eduardo, Tereza e Bruno. Assim, para falar de relação médico-paciente, eu sempre entendo que é diretamente proporcional ao cuidado com o paciente. Quanto maior cuidado, atenção você der para ele, melhor a relação médico-paciente. Então, a gente normalmente aqui divide esse framework, né, de cuidado em captura de informação, né, que quando o médico ele vai fazer um bom cuidado, ele precisa capturar o dado, a informação, ele precisa, de uma certa forma, com essas informações, dar uma devolutiva, que é a tomada de decisão, seja indicar um tratamento, seja indicar uma conduta, e não só isso, ele precisa engajar o paciente com essa conduta. Então, ele é um ciclo, né? Então, ele funciona muito bem dessa forma. E aí é onde que eu acredito muito que entra a inteligência artificial, o Big Data, em todos esses pilares, né? O pilar de captura de informação, escalabilidade na captura de informação, escalabilidade, de fato, na tomada de decisão, dado que tem aquelas informações, qual que é o guia de manejo daquele paciente, e aí, obviamente, isso vai para o médico tomar a decisão final sempre, principalmente que a gente está falando aqui de saúde, que tem que ser super cauteloso. E, por último, também eu acredito que ele ajuda a engajar o paciente. Você consegue, sim, utilizar informações para engajamento daquele paciente. Se aquele paciente, por exemplo, você capturou a informação e aquele paciente está com uma dificuldade de engajar naquele tratamento, você pode dar uma devolutiva, que pode ser uma ligação, que pode ser um WhatsApp, pode ser um push notification no app, pode ser um conteúdo numa mídia social que você vai liberar para impactá-lo. Então, aqui eu entendo que o grande papel, na verdade, é escalar o que bom médico, que boa equipe de saúde já faz hoje, né? Então, e aí a gente consegue acessar muito mais gente do que a gente consegue com uma pessoa, né? Então, uma pessoa hoje ela tem um limite de hora homem para fazer isso, e a gente entende que a inteligência artificial poupa bastante, e o médico cada vez mais vai ter um papel humano nisso, né? Que dificilmente a inteligência artificial, dificilmente qualquer tecnologia vai conseguir conduzir, que é isso que a gente está fazendo aqui, é o contato visual, é a empatia, que são coisas importantíssimas para o profissional que está se formando hoje médico. Obrigado, Guilherme. Eu acho que foi uma excelente introdução para o Carlos Eduardo, para o Cadu, né, pela plataforma que ele tem. E aí, Cadu, vou te deixar à vontade, tanto para você trazer a visão, né, desse engajamento do médico e do paciente. Tá? Obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui dividindo esse momento com pessoas tão importantes nessa transformação. Bruno, obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo, Guilherme, Tereza, por esse momento. Bem, o que eu posso contribuir nessa visão é que nós enxergamos uma transformação não apenas na parte tecnológica, mas principalmente na parte humana, na parte comportamental. Tudo o que está acontecendo com as grandes empresas do mundo, elas estão se concentrando na jornada do paciente, na experiência. E existem várias tecnologias que não deram certo. Pega o Google Glass, por exemplo, né? Vai ser relançado agora, enfim, mas é que não deu certo, porque é uma alta tecnologia e a usabilidade, a prática, o paciente não está, o usuário não estava no centro disso. Então, eu acredito que posicionar o usuário, o paciente, de fato, no centro de toda essa transformação é o que vai fazer a diferença. Essas tecnologias todas, elas vão ser acopladas, elas vão ser
como instrumentos para potencializar o que tem de melhor. Reduzir custo, melhorar o diagnóstico. Nós temos o momento atual da pandemia. Veja o quão difícil é juntar informações de casos de Covid pelo mundo, né? E essa tecnologia ela vai poder trazer essa melhoria toda. E, afinal, o que esse paciente quer? Esse usuário quer? Ele quer ter a vida na área de saúde resolvida da mesma forma que ele tem no setor bancário, no setor de compras via e-commerce, na maneira que ele pede comida, enfim. Ele já se transformou em vários setores da economia e ele deseja isso também na área de saúde. Ele quer que não haja demora na fila de espera do atendimento dele, ele quer ter um ambiente seguro para poder se comunicar com esse profissional de saúde, ele quer ter o atendimento certo, a orientação certa no momento certo, né? Então, essa tecnologia aplicada com um olhar específico ao paciente, eu acho que é a grande transformação no setor de saúde. A tecnologia por si só é uma coisa, mas ela é muito mais poderosa quando aliada com essa visão do paciente no centro de tudo, certamente. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que vocês, enfim, até sem querer introduziram uma série de temas que estão muito relacionados com a segunda pergunta, né? Nessa segunda pergunta eu vou fazer o caminho inverso. Então, Carlos Eduardo, Guilherme, Eduardo e Tereza, né? Então, hoje a gente tem uma série ou múltiplos stakeholders dentro da cadeia de valor de saúde, ou seja, a gente tem uma série de atores. Falamos aqui do médico, falamos do paciente, mas temos prestadores de serviços, tem o pessoal da cadeia da rede de suprimentos, prestadores de serviço, há também os hospitais, a parte de medicina diagnóstica, a rede de farmácias, e novos players, novos atores cada vez mais chegando, inclusive com a parte de tecnologia. Telemedicina com Conexa Saúde, a rede de engajamento com a própria Doctoralia. Então, considerando esses múltiplos stakeholders, né, como que isso e essas novas tecnologias podem melhorar a vida de cada um desses atores, né, incluindo o próprio paciente, acho que o paciente está no centro, e facilitar a vida do médico, do paciente ou dos outros atores. Carlos Eduardo, começa com você, por favor. Bom, obrigado. Novamente, eu me apoio no eixo central, né, que é a experiência do paciente. A partir deste ponto, você, com boa vontade e desejo legítimo de todos esses stakeholders de atender a esse paciente, que é o eixo, o centro de tudo, você abre as reservas de mercado, você se conecta com outras plataformas, você acompanha a jornada dele em todas as etapas, seja na busca por um profissional, seja no atendimento propriamente dito da telemedicina, seja numa prescrição eletrônica de medicamentos, seja num acompanhamento, monitoramento desse paciente depois desses estágios, seja na avaliação, e solicitação de exame, laudo dos exames, enfim, toda essa jornada passo a passo. E esse movimento eu percebo que ele já está acontecendo e foi, falo pessoalmente a partir da Doctoralia, que ele foi potencializado, inclusive, por esse momento da pandemia. Então, muitas conexões, muitas integrações entre plataformas passaram a acontecer com mais velocidade, em maior quantidade, e isso é fundamental, porque sem isso não é possível avançar sem a interoperabilidade. Não é possível avançar e transformar a área de saúde se não tiver, de fato, essas integrações e essa boa vontade de todos os setores, que passa por regulação, passa por integração, passa por uma série de outras áreas, né? A gente estava brincando um pouco mais cedo com o Eduardo, né, conversando, em poucas frases a gente já se programou de fazer uma reunião, de avançar numa possível integração, porque isso é extremamente relevante. Ninguém vai ganhar esse jogo sozinho. Isso é fato. E principalmente a iniciativa privada, ela precisa se unir para poder fazer essa jornada do paciente ser mais eficiente, sem dúvida. Muito bacana. E aí é bom também que você mencionou algumas coisas que eu acho que deixa o Guilherme mais confortável, né? Falando um pouco de telemedicina, desse engajamento. Acho que isso ficou muito evidente
agora, durante a pandemia, né? Então, Guilherme, se você quiser comentar, fica à vontade, por favor. Sem dúvida. A gente está falando de telemedicina como meio, né, como ferramenta, mas no final é saúde digital, né? É você conseguir, de fato, digitalizar a jornada desse paciente e oferecendo, como o Cadu comentou, que acho super importante, experiência focada no paciente. E aí, se a gente focar no paciente, o cuidado nele, fica fácil tomar a decisão de integrar as plataformas, fica fácil a gente fazer decisões que eventualmente são contidas por conta de concorrência, potencial conflito de interesse, mas no final do dia, se a gente estiver trazendo uma boa experiência para o paciente, centrada, um bom cuidado para ele, no final todo mundo vai ganhar. Então, acho que o alinhamento, né, dos stakeholders que a gente tem com cada player que hoje já joga esse ecossistema de saúde é importantíssimo. Então, corroboro aí a visão do Cadu, concordo plenamente que a gente deveria cada vez mais pensar e estar integrado, estar interoperáveis, né, assim dizer, e porque isso vai realmente facilitar e vai melhorar muito a vida do paciente e, consequentemente, a relação médico-paciente. Bacana. Tereza, você que já teve aí numa série de diferentes cargos em diferentes atores, depois dessa fala do Guilherme e do Carlos Eduardo, queria que você complementasse aí um pouquinho a visão deles com a sua experiência. Me desculpa, esqueci do mudo. Legal. De fato, estando em diferentes players, você consegue, né, visualizar de forma bastante evidente, né, o que acontece no setor. Por uma questão histórica e do próprio modelo que a saúde se organiza no Brasil, existe uma desconfiança, né? Então, essa desconfiança entre os diferentes players, entre os diferentes stakeholders, ela é fato. E essa desconfiança, ela tem um custo, né? É o famoso custo da desconfiança, que vai gerando um ciclo vicioso que agrava a situação cada vez mais, porque quando você desconfia, você não abre, você não troca, né? Então, eu acho que o caminho realmente para a gente sair de tudo isso é via colaboração, é via integração de dados, é entender que está todo mundo no mesmo barco, é transparência, né? E entender, né, que, como foi comentado tanto pelo Cadu quanto pelo Guilherme, quem está no centro é o paciente, né? E que, de novo, gostei muito também do que o Cadu falou, sozinho ninguém vai sair bem de tudo isso, né? A gente vê os custos crescendo e insustentáveis, né? Nos Estados Unidos, a gente está indo no caminho dos Estados Unidos, eles ainda tiveram ali o Obamacare, que tentou dar uma freada em tudo isso que está acontecendo, e a gente sabe que a tecnologia está aí, ela está disponível. A interoperabilidade, ela é uma realidade do ponto de vista de tecnologia, envolve muito mais decisão, envolve muito mais liderança, assumir risco, porque a gente sabe que por meio da tecnologia, por meio da troca da informação, a gente vai conseguir beneficiar todos esses players no final. A questão é quem vai começar, quem vai ter a iniciativa, e alguns já tiveram, né? Isso é a beleza do momento que a gente vê agora, inclusive por conta do Covid, né? Como o Cadu também comentou, né? Que acelerou tudo isso, e acho que o Guilherme também sentiu bastante isso na prática, né? Mas a gente precisa seguir adiante com isso como liderança do setor, né? Eu acho que esse é o papel de uma liderança forte que enxerga toda a cadeia e os impactos e o que a gente pode fazer por meio da tecnologia, que ela não é obstáculo hoje. Obrigado, Tereza. E, Eduardo, você que hoje está aí diante enfim, acabamos terminando em você, mas foi super oportuno, porque hoje você está aí diante do desafio que é o Saúde ID, né, com tudo aquilo que ele se propõe, em ser um marketplace esse que é muito conhecido em outras áreas que não a saúde,
né? Mas hoje trazendo esse desafio da saúde, então considerando o Saúde ID, a sua visão sobre o Saúde ID, e considerando também tudo que os outros colegas falaram, como é que você vê esse papel para os múltiplos atores da cadeia de valor de saúde? Eu fiquei feliz de ficar por último, né, e ouvir tudo isso e poder falar ao final. Quando a gente fala hoje de saúde, né, do sistema, a gente está falando em 25% aproximadamente da população que tem acesso à saúde privada, né? E quando a gente olha para trás, historicamente, né, avaliando como é que cada um se comportou na oferta de soluções, e as empresas vêm trabalhando de forma muito genuína, né, em tentar ofertar para os RHs soluções que, de fato, tragam eficiência, né, ao final da gestão, melhorando qualidade e, consequentemente, tornando o custo compatível com a capacidade de cada empresa de absorver isso no seu orçamento, né? E olhando para esse mesmo histórico, a gente vê o quão difícil está de fechar essa conta, né? Cada vez mais desafiadora para os RHs, né? Esse fechamento, e por mais que tente se conectar tudo isso através de sistemas, realmente o que a Teresa fala ali da tecnologia não ser mais um entrave, eu concordo com ela. O que faltava é um modelo, né? Acho que a gente vive um momento aí que permite, sim, a gente começar a trabalhar de forma conjunta, né, com o paciente no centro desse cuidado, e ter o que é ter o paciente no centro do cuidado? É a gente, de fato, conseguir, no mesmo ambiente, conectar todas as informações de saúde dele e colocar isso na mão dele, né, para ele poder mostrar isso a quem ele achar que deve, obviamente respeitando toda a parte de LGPD, mas dar ao paciente condições de assumir a responsabilidade sobre a própria saúde, né, e dividir isso com médicos, com programas efetivos de saúde. Então, hoje o modelo ele vem de encontro, nós lançamos há pouco tempo exatamente esse modelo, né, como você falou, do marketplace da saúde, uma empresa de tecnologia com oferta de serviço médico e capacidade de integrar tudo isso na mesma base. O que a gente quer, até a fala do Cadu, né, é que, de fato, as empresas se conectem, né, nessa oferta e na busca, porque, ao final, o que a gente quer é promover a melhor experiência possível, gerar valor para esses indivíduos, gerar valor para todos que participam dessa cadeia e, assim, de forma genuína, levarmos o sistema a ofertar uma solução que até então não conseguimos e que acredito que a gente tenha dado o primeiro passo para trazer essa solução para o mercado no futuro. Obrigado, Eduardo. E agora eu vou passar para a terceira pergunta. Vou começar com o Guilherme, depois com o Carlos Eduardo, e vou deixar a Teresa por último. Guilherme, você com a Conexa e com a equipe de telemedicina, acho que você é uma pessoa ótima para começar a falar de qual é o papel da telemedicina na saúde atual, e se você quiser, inclusive, correlacionar com a pandemia de Covid, fique super à vontade, bem como no futuro da saúde. Perfeito. A gente tem assim, eu acho que o papel da telemedicina ele vai focar muito na jornada do paciente. Hoje a gente tem uma jornada do paciente que ela tem, teoricamente, ela tem alguns steps que devem ser feitos, né? A gente tem, até a gente chama, né, atenção primária, atenção secundária, terciária, quaternária, para ele ir subindo esses steps e ir se direcionando. Mas fora isso, você tem todo uma trajetória que, por enquanto, quem está se dirigindo é o próprio paciente sem uma coordenação desse cuidado. Então, porque ele não sabe se ele tem uma dor de cabeça, se ele deveria ir para um médico, se ele deveria ir no Google, se ele deveria ir fazer uma telemedicina, ele não sabe ainda qual é o melhor caminho para ele, ou até mesmo ir numa farmácia tomar um remédio. Então, porque realmente, de fato, é difícil você ter acesso ao conteúdo. Então, a telemedicina ela entra em vários pontos dessa jornada. No primeiro momento em que você tem uma queixa, ele pode, sim, fazer um primeiro atendimento, direcionar esse atendimento para, potencialmente, uma atenção primária, e, se for muito grave, secundária ou terciária. E a telemedicina, por ser muito fácil de acessar, ela consegue veicular com segurança.
Então, o primeiro papel da telemedicina, dentro dessa jornada do paciente, é de navegá-lo, é conseguir ajudar a navegação, porque e também quando você consegue dar muito acesso fácil, uma experiência muito boa, você também faz com que essa informação ela seja digitalizada automaticamente. E aí, na digitalização, você contribui para o quê? Para que os dados sejam utilizados cada vez mais para ter uma eficiência no sistema de saúde, que hoje é um dos maiores problemas. Hoje, o custo de desperdício em saúde, que gira em torno de 30%, se deve muito a isso. A gente não tem nem essa informação, porque nem digitalizada ela está. Então, eu vejo o papel muito da telemedicina, e na pandemia isso foi muito claro, quando a gente, de uma hora para outra, parou de ter serviços de consultas presenciais, os médicos ficaram em casa, os hospitais ficaram focados no Covid, pararam de ter internação no hospital, pararam as cirurgias eletivas. Tudo isso ficou muito claro o quanto que a telemedicina ela pode apoiar. E aí ela foi na casa do paciente, adentrou a casa do paciente para oferecer um serviço de saúde com muita excelência, com muita qualidade, e direcionando apenas os casos, de fato, que deveriam ir para o pronto-socorro, que deveriam ser internados. Então, a telemedicina contribui muito para essa jornada mais efetiva. E, sem dúvida nenhuma, isso gera um custo menor, que vai conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso à saúde. Então, a tecnologia, nesse caso, escala bastante qualidade e acesso. Obrigado, Guilherme. Cadu, quer complementar, falar um pouco aí do trabalho que vocês fizeram aí na Doctoralia com a plataforma de telemedicina? Fica à vontade. Sim, quero complementar porque foi uma tremenda surpresa, né? Nós somos um grupo global, trabalhamos em mais de 15 países e já tínhamos a tecnologia. Quando liberou aqui no Brasil, a gente imediatamente botou no ar, liberou para algumas favelas também, em algumas prefeituras. E uma constatação que eu tenho, que eu trago aqui, falando de Doctoralia, é que, na nossa visão, o paciente já está mais adaptado à telemedicina do que o próprio setor. Vou repetir, vou explicar um pouco mais minha colocação. As taxas de Net Promoter Score, que é a satisfação, né, do usuário com relação à telemedicina, são altíssimas. O usuário que tem a experiência por telemedicina, ele avalia muito positivamente essa experiência. Ele deseja isso. Muitas vezes ele prefere isso, né, ao invés da outra experiência tradicional. Agora, o que nós vimos dentro dessa telemedicina, não falando de Doctoralia, mas falando de um modo geral, é que no momento de pandemia houve ou ainda existem muitos profissionais de saúde usando meios não seguros para exercitar a telemedicina, né? E aí, falando ainda do momento atual, ela foi muito necessária, foi muito útil nesse momento de pandemia. Agora, olhando para frente, dividindo a resposta e falando para frente, é necessário uma regulação, é necessário um cuidado maior na utilização, é importante um cuidado também na capacitação, no entendimento de toda a classe de profissionais de saúde, porque esse usuário, esse paciente, ele já está mais digitalizado o dia a dia dele por todos os outros setores da economia. Então, para ele incorporar essa tecnologia no dia a dia dele é mais fácil, né? E para os profissionais de saúde carece de uma atenção, de um olhar para isso de uma maneira definitiva. Quando a gente fala de conexão, né, a gente vê as experiências totalmente diferentes em cidades com uma conexão, grandes centros e cidades remotas. E aí a gente chega numa segunda conclusão, de que quando entra dados numa região remota, significa entrega de saúde. Olha que interessante isso, né? As regiões remotas que recebem dados 4G, transmissão de dados 4G, e eu vim da área de telecomunicações, significa que para aquela região você está entregando também mais saúde, mais qualidade de vida. Isso é uma revolução, isso é incrível, porque isso de fato é transformador. Então eu separo em dois momentos: o momento atual, que é provisório, temporário, necessário para esse período de pandemia, mas também um futuro híbrido do atendimento físico com online. Não faz sentido mais você se deslocar, pagar estacionamento para pegar um carimbo numa receita que poderia ser facilmente
transmitida de modo digital. É eficiência e eficácia para o profissional de saúde, eficiência e eficácia para o paciente. Isso barateia, inclusive, os custos com planos de saúde, com toda essa trajetória. Novamente, experiência do paciente e jornada do paciente aí no centro de tudo. E você falou de algo que é muito interessante. Eu vi, por exemplo, aqui o Conselho Regional de Medicina do Rio, ele criou uma plataforma que eu consigo agora, nesse minuto, entrar, te fazer um pedido de exame, te fazer uma receita, só não faz a receita azul, aquelas receitas com cores, azul, amarela, etc., que tem um controle, mas te mandar rapidamente com QR Code, né? Então, isso facilita muito a vida do médico. Quantas vezes a gente já fez consulta para trocar receita de paciente, que era um usuário crônico e não estava estável. Então, isso mostra um pouco esse papel. E aí, queria perguntar para o Eduardo, que está envolvido lá com a plataforma do Cuidar Digital, do Grupo Fleury, uma plataforma de telemedicina, como é que foi botar essa plataforma no ar no meio da pandemia e quais foram os aprendizados, né? Ou seja, não só perguntar de qual foi o papel da telemedicina, mas também se você quiser comentar um pouco os aprendizados que vocês tiveram, fica à vontade. Guilherme, depois no final, depois da Tereza, se você também quiser falar um pouco do aprendizado que vocês tiveram na Conexa, fica à vontade, tá? Obrigado, Bruno. Em relação ao papel da telemedicina, né, a gente, quando comparado ao mundo, a gente está ainda numa fase embrionária, né? Quando a gente vê aí Estados Unidos, Israel, China, própria Europa, né, utilizando disso de uma maneira em todo o seu potencial, né? Desde prescrições, de administração de medicamento, da consulta, a experiência, né, do indivíduo na utilização, a conexão com devices, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma mudança cultural, né, tanto para pacientes como para médicos nesse período. O único acesso que a gente teve no início da pandemia era o pronto-socorro, né, e todos muito assustados com o que estava acontecendo, com pouquíssima informação ainda do comportamento da doença, né, e médicos e pacientes se isolaram nesse período. A nossa telemedicina foi lançada bem no início do ano, né? A gente construiu durante todo o ano de 2019, e quando veio a pandemia, foi interessante, a gente usou uma tecnologia componentizada que nós conseguimos virar rapidamente no início da pandemia e ofertar isso para os médicos do país todo de forma gratuita, que foi o Cuidar Digital, né? Então, a plataforma de telemedicina que foi utilizada e muito utilizada, né, durante esse período aí da pandemia pelos médicos para acessar seus pacientes que estavam completamente isolados, né, e conseguir acompanhar a saúde deles. Há pouco tempo saiu uma matéria, né, um artigo falando do aumento da incidência de pacientes que faleceram durante a pandemia por conta do isolamento e não acompanhamento e cuidado da sua saúde, né? Eu acho que a telemedicina ela vem também para auxiliar. E para concluir minha fala, acho que o importante é a gente deixar claro que a telemedicina não vem para substituir absolutamente nada, né? Eu acho que ela vem para agregar, ela vem para auxiliar o médico, para ampliar a atuação do médico junto aos seus pacientes, trazer uma experiência muito mais segura, né? Em alguns casos, o exemplo do Cadu, em relação à prescrição, hoje você tem que voltar no médico com retorno de exames, né? Isso pode ser feito hoje via telemedicina, ter isso no mesmo ambiente. Ela deve ser usada como meio, não como fim, né? Para essa experiência. E em termos de futuro, eu acho que a gente vai evoluir aí para conectar devices a essa telemedicina, estender a atuação dos médicos, né? Tornar mais seguro ainda e eficiente esse diagnóstico com a utilização desses devices, beneficiando médicos e pacientes e, obviamente, conectando tudo isso numa única base. Então, essa foi a nossa experiência aí, a minha visão em termos de passado e futuro, e, de fato, a gente sai dessa pandemia, né, evoluiremos para o fim da pandemia com uma visão de telemedicina cultural muito diferente da que nós entramos. Tereza, fala um pouco do papel da telemedicina no ambiente hospitalar, aí, o que você viveu, que você viu durante a pandemia,
e de que maneira você vê o papel da telemedicina no futuro? Perfeito, Bruno. Bom, nem preciso dizer o quão fundamental, crucial, vital, né, passou a ser o papel da telemedicina dentro do hospital, né? Então, começou com uma parceria muito forte lá no PA, né, que era onde chegavam esses pacientes com suspeitas fortes de Covid, e ficava uma sensação muito ruim, esses pacientes coletavam os exames e ficavam aguardando, né, com uma perspectiva de estar disseminando, né, passando esses vírus para outras pessoas, e ao mesmo tempo mandar esse paciente para casa numa doença que ninguém sabia, né, exatamente como tratar dessa doença, né. Então nós começamos com essa iniciativa de desenvolver soluções de telemedicina para o acompanhamento desses pacientes com suspeita de Covid, que não precisariam ficar no hospital, ficavam em casa, mas com um acompanhamento próximo, um monitoramento muito próximo por meio de telemedicina. Em seguida, nós ampliamos isso para evitar idas desnecessárias de pacientes também ao PA, né, onde a gente sabia que também havia um risco grande de contaminação, e então, com ferramentas de triagem, inclusive usando robô, né, no WhatsApp, né, foi uma iniciativa muito bacana que a gente fez lá também. Usamos também telemedicina para facilitar a comunicação com os familiares que não podiam estar presentes lá no hospital, tinha toda uma restrição do acompanhamento, né? Então são coisas que a gente não pensa, né? E também para dar conforto para esses pacientes que ficavam em isolamento, então a gente criou condições para que eles pudessem também conversar com os seus familiares usando ferramentas de telecomunicação. E agora, né, depois de um tempo, na retomada das atividades, uma parceria muito interessante que foi feita do Sírio com o Hospital Bandeirantes, também com o time de PA, para apoiar o Colégio Bandeirantes remotamente, também no acompanhamento dos alunos, né, das crianças, dos alunos lá do hospital. Então, foi outra uso interessante que foi feito, além do que é mais habitual, que é oferecer telemedicina como suporte às empresas. Teve um projeto grande que foi feito com o Nubank. Bom, em relação, e teve essa questão também que o Eduardo comentou, das consultas, pacientes oncológicos, né, como que você interrompe um tratamento oncológico, mas com os pacientes com medo de voltar, enfim, também usamos a telemedicina nesse sentido para poder continuar a fazer esse tratamento de uma forma remota. Em relação ao futuro, né, assim, eu não vejo outro caminho, os pacientes gostaram, os médicos, e tinham muitos médicos que tinham resistência, porque nunca tinham experimentado, eles gostaram, né? Eu ouço vários depoimentos, inclusive, falando assim, olha, eu tinha medo, eu desconfiava, eu achava, e todos eles agora veem os inúmeros benefícios que são decorrentes disso. Eu vou passar um pouquinho do meu tempo, mas acho que é interessante eu colocar isso. E eu acho que a principal questão aqui é acesso mesmo, né? Num país com essas dimensões continentais que nós temos, que as pessoas têm que muitas vezes se deslocar, e a gente fala da medicina privada com 25%, como o Eduardo colocou, mas a quantidade de população que poderia ter um acesso mais fácil, mais barato, evitando deslocamentos, conseguindo ter orientação, educação, assim, a telemedicina, para mim, ela vem para trazer benefícios para todo mundo, além também do que já foi comentado aqui da questão da eficiência, né? Tem uma discussão, mas o honorário médico, não, a gente não está falando de honorário médico, a gente está falando de redução de custos com deslocamento, né? Pacientes que têm que ir ao médico apenas para pegar uma consulta, né? Uma receita, né? Enfim, então acho que aqui não tem muito o que dizer, a gente só tem os desafios, obviamente, de educação, e o principal deles, que é da regulamentação. Telemedicina serve para tudo? Obviamente não. Então, a gente vai precisar regulamentar isso da melhor forma possível para todo mundo. Tem especialidades que são muito dependentes do exame físico, né? Ortopedia, própria ginecologia, né? Lógico, tem situações que você consegue resolver, tem situações que você não consegue resolver. Acho que todos que somos médicos aqui ainda fomos treinados examinando o paciente, né? Então tem esse desafio
da curva de aprendizado individual, né? E eu acho que também se formalizou algo que era informal, né? Se formalizou algo que era uma ligação, era uma mensagem por WhatsApp. Hoje, prontamente, você consegue dizer, olha, vamos nos falar daqui a 15 minutinhos e vamos fazer uma consulta, como falou o Eduardo, seguindo as regulamentações da LGPD, que você também mencionou, né? Ou seja, sai de um ambiente pouco seguro para um ambiente seguro. Queria só dar a chance do Guilherme falar de novo, que eu emendei a pergunta para o Eduardo e esqueci de perguntar para o Guilherme a mesma coisa. Então, queria que o Guilherme falasse um pouco do aprendizado aí para poder ser justo com todo mundo, falar um pouco do aprendizado que a empresa teve durante a pandemia com a telemedicina. Perfeito, Bruno, obrigado. A gente fazia por volta de 50 atendimentos por dia por telemedicina antes da pandemia. Até então, a gente vivia muito uma questão cultural, o paciente não sabia o que era telemedicina, nem sabia como chegar, então foi difícil. Até a gente está há mais de 3 anos nesse mercado de telemedicina focado nisso, né? Então, fazendo telemedicina dentro dos hospitais, fazendo telemedicina dentro das operadoras de saúde, dentro das empresas, mas a gente sempre teve muita dificuldade de comunicação para aculturar o paciente com esse conceito novo. Embora quando eles faziam era excepcional, o NPS altíssimo, 100, sempre foi muito, muito bom o resultado da telemedicina. E aí, quando chegou a pandemia, acho que teve esse movimento muito grande de forçar a utilização de algo que era muito importante, que era a saúde, através da telemedicina. Então, a gente passou... foi bastante difícil, desafiador, na verdade. A gente passou de 50 atendimentos, a gente chegou a fazer 15 mil atendimentos por dia, né, por telemedicina. Então, foi um aprendizado enorme, por volta de 40% dos atendimentos eram de Covid, mas a gente viu que a gente acessou diversas outras queixas. Então, muitas queixas dermatológicas, queixas até ginecológicas, que foi bastante surpresa para a gente. Então, esse movimento foi um movimento muito interessante, muito ainda no contexto agudo, né? O que a gente percebeu quando a pandemia deu uma estabilizada é que foi trocando um pouco o motivo da solicitação, a recorrência aumentou, porque as pessoas que tinham utilizado o serviço para a Covid, por exemplo, começaram a utilizar para dermatologia, para algumas doenças até mais crônicas até. E a gente começou a olhar também esse segmento novo, que, na minha opinião, é um segmento que deve ter muita atenção com telemedicina, que é os pacientes crônicos, que é aquela lei de Pareto, aqueles pacientes que mais precisam, né, de contatos recorrentes. E a gente está observando bastante esse movimento agora de um foco de atendimento continuado por telemedicina. E aí engajando esse paciente numa jornada com desfechos, né, que a gente procura, né, seja no paciente diabético que tem que controlar a glicemia, o paciente com insuficiência cardíaca que precisa controlar o peso para não descompensar e internar no hospital. Então, está sendo um momento muito interessante que a gente está olhando várias utilizações diferentes num período tão curto. Então, a gente bateu mais de 1,5 milhão de teleconsultas já em 2020. Então, com um aprendizado muito rico aqui para o time e, obviamente, desafiador também, porque a gente passou de 30 e poucas pessoas, funcionários, para 280 em muito pouco tempo para aguentar o volume de coisas que a gente tinha que fazer aqui e, obviamente, também abrindo novas linhas de negócio aqui dentro da Connex. Obrigado, Guilherme. É muito bacana, né, que a gente consegue transformar uma situação complicada, né, como vocês todos falaram, que era a pandemia, em algo, né, que o paciente está no centro do cuidado, né? A gente consegue atingir bem ou mal o triple M, o quadruple M, né, tão falado no meio médico, né, onde você cria uma qualidade de vida para o médico, reduz custo para o paciente. Acho que a Tereza falou um pouco de custo.
né? Em economia e saúde, a gente sempre fala de custo direto médico, custo direto não médico e custo indireto. Então, a gente conseguiu aqui fazer uma redução importante nesses custos, nesses últimos 2 custos que eu falei, custo direto não médico, que é o indivíduo se deslocar, a gasolina, o táxi, o tempo, quanto é que vale seu tempo, né? Às vezes é um indivíduo que tem uma hora muito cara, um advogado, né, um desembargador, então, ou um superstar, né? Então, assim, você consegue reduzir esse custo, ou mesmo otimizar para um indivíduo que trabalha ali todo dia, né, que ele consiga se engajar à atividade, ou pessoas que precisam de terceiros, cuidadores, para ter cuidado, a gente reduzir, né, 1 hora, 2 horas, 3 horas de cuidador, né, isso tem um impacto em economia de saúde importante. E aí, agora, infelizmente, eu vou ter que começar a fechar, vou fazer a última pergunta. O que eu fiz foi o seguinte, eu aglutinei as 2 últimas perguntas, então, ao invés de vocês terem 2 minutos e meio cada um, vocês passam a ter 4, 5 minutos cada um. Então, fiquem bem à vontade de falar. As perguntas, elas eram muito similares, então eu resolvi aglutinar as perguntas. Vou fazer o seguinte, vou começar pelo Cadu, Carlos Eduardo, perdão, depois Eduardo, Tereza, e vou fechar com você, tá, Guilherme? Só para facilitar. Então, a pergunta é, qual o papel dessas diferentes, ou de todas as camadas, marketplace, Big Data, inteligência artificial, telemedicina ou qualquer outra camada que eu não tenha citado aqui na medicina 4.0, e o que a gente precisa fazer para atingir essa medicina 4.0. Falamos um pouco ao longo aqui da conversa sobre o presente, principalmente no contexto da pandemia, um pouco sobre o futuro, mas assim, o que está faltando para a gente atingir isso, tanto do ponto de vista do paciente, quanto dos profissionais de saúde ou dos outros players? Cadu, vou deixar agora com você. Ótimo, excelente pergunta. Na minha visão, faltam 2 coisas. A primeira é ter, de fato, o paciente no centro, eu volto a esse ponto, e isso significa repensar todos os modelos de negócios atuais das empresas que se relacionam com esse paciente, planos de saúde, hospitais, clínicas profissionais, academia, universidades, enfim, toda essa cadeia. E o segundo ingrediente, o segundo elemento é boa vontade. Boa vontade para que os players, né, os atores dessa transformação consigam fazer as suas integrações, para que o público e o privado trabalhem mais em sintonia, para que haja uma regulação que permita um avanço com qualidade, para que haja o cuidado com a segurança de dados, né? A gente deu um passo importante recentemente aqui com a LGPD, mas obviamente tem avanços aí, uma evolução a ser percorrida. Então, assim, esses 2 ingredientes, de fato, o paciente no centro de tudo e os negócios sendo remodelados a partir disso, e a boa vontade de todos que participam desse elemento. Porque a parte de tecnologia, bem como foi muito bem colocado pela doutora Tereza, a parte do crescimento exponencial da capacidade de processamento de dados, que a cada 18 meses ele dobra e tudo mais. Bom, essa parte está definida, é um caminho já, digamos, mais pronto. O principal eixo, eu acredito que seja a introdução disso no dia a dia. É observar o comportamento humano e fazer essa tecnologia ser absorvida. Porque a tecnologia e a inovação não é algo ruim, ela é algo que vem para ajudar. Então, essa combinação desses 2 elementos, né, boa vontade e o paciente no centro, eu acredito que são fundamentais. Eduardo? A minha resposta tem que ser fiel àquilo que eu acredito, defendo e hoje dedico 100% do meu tempo, né? Eu acho que nós demos o primeiro passo para isso. Nós construímos uma plataforma, né, como modelo de negócio, através de Saúde D, uma empresa de tecnologia. A base para isso é a integração de dados, né? A gente tem que integrar todos os players num único ambiente. E aí, levando em consideração a sua colocação, né, Bruno, de diferentes camadas, então, pensando numa jornada completa desse paciente, em todas as interfaces que ele tem com
com a saúde, né, com os stakeholders, como é que eu consigo acompanhar a saúde dele, capturar as informações e reverter isso para ele de forma a melhorar, aperfeiçoar, a trazer de fato o que ele precisa em relação à saúde dele. Muitas pessoas hoje falam assim, cuidar da saúde, em tratar, e muitas pessoas não sabem de fato o que fazer, que recurso médico procurar, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor conduta. E o que a gente está buscando, acho que com a solução, é trazer esses atores, né, esses parceiros, para dentro dessa plataforma, cada um com a sua especialização, cada um com a sua capacidade de entrega, né? É muita pretensão achar que uma empresa consegue ofertar uma solução única em saúde para um mercado tão heterogêneo como o que a gente tem. Não é possível, mas nós seremos um player diferenciado em cada uma dessas jornadas, seja na atenção primária, seja na telemedicina, seja na secundária, seja na terciária, né, na quaternária. Nós temos gente muito boa para fazer isso. Por que não fazê-los todos no mesmo ambiente? E hoje o modelo que a gente está trazendo de plataforma, ele permite isso, ele permite que esses players se conectem, que eles tragam as suas ofertas, que aquelas pessoas que estejam ali enxerguem isso. E o que a gente quer? A gente quer proporcionar a melhor experiência possível. É o usuário que vai, ele é o melhor termômetro para isso, né? O cliente, aquele que consome, é o que de fato vai enxergar valor e vai falar, não, eu enxergo valor em determinado parceiro e é ele que vai consumir aquilo. Não sou eu que tenho que dizer para ele se é o A ou o B, é ele que vai escolher de fato aquilo que ele enxerga mais valor, né? E nessa geração de valor é o que a gente vai trazer mais pessoas para dentro disso, nós vamos conectar mais empresas nessa oferta e esse dado, mais uma vez, é importante, está muito claro isso. Tudo isso permeado pelo LGPD, né? Com todo o cuidado na preservação dessa informação, para que o paciente se sinta seguro ali e ele tenha na palma da mão dele todas as informações. E as ofertas que chegam para ele chegam de forma inteligente, personalizada, que façam sentido, né? E não simplesmente está sendo mais um ofensor em todo esse sistema. Então, nós queremos, sim, otimizar a utilização dos recursos médicos, melhorar a oferta de qualidade e, no final, trazer a sustentabilidade para o sistema de saúde. É isso que a gente acredita como um futuro, né? Como uma saúde 4.0, como vocês trouxeram, e estamos abertos aí a conectar todos aqueles que se interessarem em fazer algo diferente para o futuro da saúde do país. Obrigado aí pela oportunidade, Bruno. Obrigado a você, Edu. No final, eu vou agradecer a cada um de vocês, só para eu não ficar agradecendo aqui, queria passar a palavra à Tereza para ela fazer os comentários dela, por favor. Obrigada, Bruno. Bom, como eu vejo a medicina 4.0, né? Eu vou reforçar o que o Eduardo falou. Né? Eu vejo medicina, para mim, medicina 4.0 igual plataforma. Né? E o que a gente quer dizer com plataforma? Quer dizer um local, né? Uma estrutura digital, uma plataforma digital, né? Em que você, conhecendo muito bem os seus clientes, os seus pacientes, você passa, né, a oferecer para eles serviços, produtos digitais, né, voltados para o que ele precisa, mas eu acho que o pulo do gato aqui é você trazer outros players, né, muitas vezes pessoas que são seus competidores até, para reforçarem, e na verdade dentro do conceito do que é complementar, né, você agregar a sua plataforma, que é exatamente o que o Saúde D está falando, como o Eduardo acabou de mencionar. Então, eu acredito muito nisso, né? A gente tem diversos exemplos disponíveis no mercado de empresas que a gente vê o quanto elas cresceram, né? Um grande exemplo para mim é a Amazon, mas a própria Apple, né? E tem um fato interessante que recentemente eu aprendi, que o Steve Jobs, né, na época de criar a Apple Store, que na verdade na época não chamava Apple Store, ele só queria colocar aplicativo que tinha sido desenvolvido pela própria Apple, né? iTunes, chamava na história, agora é Apple Store. Algumas pessoas falaram, não, vamos colocar de outros desenvolvedores, e ele foi bastante resistente no primeiro momento, ele achava que corria riscos de alguém colocar um aplicativo ali, e as pessoas não conseguirem mais falar no telefone, e as pessoas iam achar que o problema era do iPhone, que era o filho dele maravilhoso, né?
e que, em um determinado momento, conseguiram convencê-lo, tá bom, vamos fazer só um teste. E eles fizeram esse teste. Numa sexta-feira, eles disponibilizaram, né, aplicativos desenvolvidos por desenvolvedores terceiros. Em 4 dias, eles tiveram 10 milhões de downloads. Então, eles falaram, bom, não tem outro caminho mesmo. E aí vai criando efeito de rede, né? Quanto mais aplicativo disponível, mais cliente você tem querendo fazer parte daquela rede, daquela plataforma, e aí você atrai mais desenvolvedor querendo oferecer aplicativo, muitas vezes, inclusive, de graça, né? E isso fez com que cada vez mais o iPhone fosse valorizado como o melhor smartphone disponível, e foi, inclusive, aumentando o valor do iPhone, né? A gente tem um outro exemplo recente aqui no Brasil, que é a Magalu, que também fez isso, e tem uma história também interessante para contar nesse sentido, de um amigo nosso até, Bruno, o Fernando Alberto. Ele está fazendo pão durante a pandemia e ele comentou que compra farinha e precisa comprar uma farinha especial, importada, e que é difícil comprar. Ele achou no Empório Santa Luzia, só que tentou fazer a compra online, foi muito difícil, e a plataforma deles não era muito boa, demorou sei lá quantas semanas para entregar. Enfim, a fortaleza do Empório Santa Luísa não é distribuição, não é online. Eles são bons para ter aquela boutique ali na região dos Jardins, e essa é o grande valor e a fortaleza deles, né? Aí ele entrou no Google, farinha tal, e achou no Magalu. Comprou no Magalu, por um preço até muito bom. Magalu entregou, acho que 2 horas depois. Adivinha a embalagem em nome de quem veio e a nota fiscal? Empório Santa Luzia. Então, incrível isso, né? Todo mundo saiu ganhando. Magazine Luiza, né, o Magalu saiu ganhando, o Empório Santa Luzia saiu ganhando, e o cliente saiu muito satisfeito, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer na saúde, é caminhar nesse sentido, de trabalhar em conjunto, em parceria. E usando esses dados todos que a gente vai acumulando para cada vez melhorar essa experiência e para cada vez oferecer serviços que sejam mais interessantes para os nossos clientes, né? E falando um pouquinho rapidamente sobre o que a gente precisa para atingir isso, é cultura e liderança, é governança, é definir claramente estratégia e saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Ter muito claro qual que é o papel dos novos profissionais, a cultura nova da instituição, e tudo isso está relacionado à governança, né? E a gente falou muito de LGPD, então, só para finalizar rapidamente, para mim, né, até pelo meu perfil de TI, acho que um tema absolutamente, né, o meu background de TI, um tema absolutamente que tem que estar na pauta máxima de todas essas empresas é segurança cibernética. É risco, gestão de risco relacionado à segurança cibernética. Era essa última coisa que eu queria colocar aqui, que a gente tem visto muito o que está acontecendo por aí em relação ao valor dos dados na saúde. Mas, enfim, obrigada, Bruno. Obrigado, Tereza. E eu concordo com você, principalmente a educação do paciente, né? O paciente, ele não consegue entender algumas vezes que é melhor ele mandar o resultado de exame dele via o e-mail do que via o WhatsApp, né? Que o WhatsApp ele está completamente desprotegido. Guilherme, eu vou deixar com você, meu conterrâneo carioca, aqui, sem querer, para você fechar aqui com a sua opinião, a nossa última pergunta. Perfeito. Bom, depois de todos falarem, fica até difícil, vou ficar repetitivo aqui, mas principalmente assim, para a gente atingir essa medicina 4.0, acredito muito que foco no cuidado do paciente, na experiência que ele vai ter. E aí, para isso, a gente vai ter que fazer essa jornada dele sendo feita por players de excelência, com foco em cada um que cada um faz, né? Então, o laboratório vai focar no laboratório de forma com excelência. Quem fizer telemedicina tem que focar na telemedicina com excelência. Então, se cada um fizer muito bem o seu papel, e aí, para isso, vai permitir com que isso se integre, né? Porque não adianta cada um ter um pedacinho de uma coisa, no final o paciente é um só, né? Então você tem que oferecer essa jornada totalmente conectada. E aí aquela grande conversa que a gente tem falado muito, que é a interoperabilidade, a integração,
que as informações elas sejam transmitidas com todos os cuidados que a LGPD demanda, que não é trivial, não vai ser fácil, mas se a gente entender que tudo que a gente está fazendo vai ser pelo bem do paciente, a gente vai estar provavelmente muito adequado à LGPD, óbvio, com todos os cuidados e segurança possíveis. E aí, com isso, a gente digitalizando a saúde e fazendo com que, com esse efeito de rede, né, que é sensacional, que é o ter prestadores dentro desse ecossistema e pacientes cada vez mais, um puxando, seja o efeito de rede direto, indireto, você vai fazer com que esse ecossistema, de fato, essa nova medicina 4.0, ela se consolide. E aí, uma coisa que a gente tem que fazer que é trivial, assim, é garantir qualidade, segurança, porque como a gente está num meio de saúde é muito conservadora, né? Então a gente não pode errar certas coisas. Então isso a gente vai ter que olhar com muita credibilidade quem está se envolvendo nisso. Não pode ter espaço para amadorismo, porque a gente está lidando com pacientes. Então a gente tem que ter um pouco esses princípios éticos envolvidos dentro desse ecossistema de saúde digital que o mundo está montando. Tem diversos desafios, mas sem dúvida nenhuma, como foi no transporte, como foi na hotelaria, isso vai acontecer. Espero que com todo mundo on board e fazendo o máximo possível que para o paciente seja beneficiado com isso. Obrigado, Guilherme. Queria agradecer a todos, Carlos Eduardo, Tereza, Guilherme, pelo tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês, por diferentes motivos, é super apertada. Queria agradecer a audiência que nos assistiu e queria agradecer a Caroline, jornalista, e a Edi, que nos ajudaram a organizar esse evento, bem como o Grupo IX e a Associação ABO2O, que foram os responsáveis pela organização desse evento. Conto com vocês para próximos eventos e desejo sucesso para todos. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado. Até mais.